Você já admirou alguém tanto que doía? Buddy Pine admirava, tanto que atravessou meio mundo para chegar perto do seu herói e foi rejeitado na porta. O menino que só queria pertencer cresceu sozinho no laboratório, transformando humilhação em tecnologia e admiração em ódio, construindo um a um cada gadget capaz de matar seus próprios ídolos que um dia o ignoravam. Porque se não pode ser super de nascença, vai vender superpoderes para todo mundo. E quando todos são super, ninguém é. Muita gente olha pro Síndrome e pensa apenas em tecnologia, mas ignorar a velocidade dele é um erro sério. Síndrome possui um tempo de reação extremamente alto, tanto ele quanto suas criações, a ponto de conseguir acompanhar e superar ameaças que já colocavam dificuldades ao próprio Senhor Incrível. Ele consegue impedir que veículos atinjam civis no meio da cidade, agindo rápido bastante para intervir antes do impacto, e faz isso com a facilidade de alguém tentando parecer um herói bondoso. Quem vê pensa. Além disso, ele reage ao próprio robô a queima-roupa, ou seja, não depende só de preparo ou distância. Mesmo em situações imediatas, ele responde rápido. Também possui voo em alta velocidade com seu traje, algo que domina desde muito jovem. Em outro momento, ele imobiliza toda a família Incrível antes que qualquer um consiga reagir. Isso é relevante por um motivo. O Senhor Incrível, por exemplo, demonstrou reflexos para reagir à eletricidade, e o Flecha em Os Incríveis 2 é descrito como o mais rápido entre todos os heróis em todos os tempos, ou seja, Síndrome consegue agir e controlar esse tipo de cenário. Sua velocidade e tempo de reação entram em escala extremamente alta, podendo estar até em níveis massivamente hipersônicos. O falso herói não é lembrado por sua força física bruta, mas ainda assim ele não é inofensivo nesse aspecto. Enquanto voa, consegue derrubar várias pessoas facilmente. Mesmo quando enfrenta algo acima do comum, ele ainda consegue conter, como por exemplo o Zezé transformado em metal, ainda que com dificuldade. Isso mostra que mesmo sem ser um powerhouse tradicional, ele possui recursos físicos e mecânicos suficientes para lidar com ameaças super-humanas, mas se ele entra em combate direto, também precisa aguentar impacto. E spoiler, ele aguenta. Síndrome consegue sobreviver a colisões contra prédios, mantendo capacidade de continuar agindo. Além disso, enfrentou o Zezé em diferentes transformações, e ainda assim conseguiu resistir por um período. Considerando o potencial caótico do bebê mais perigoso da franquia, isso por si só já diz bastante sobre sua resistência. Agora chegamos ao verdadeiro motivo de Síndrome ser tão perigoso: a inteligência dele. Captura facilmente o próprio Senhor Incrível, e ainda consegue deduzir que ele estava tentando se esconder para escapar do scanner. Isso mostra não só tecnologia, mas a leitura estratégica do adversário. Suas botas a jato, por exemplo, foram construídas ainda quando criança, e mesmo assim consegue alcançar o Senhor Incrível. Ele também carrega scanners portáteis, mantendo rastreamento constante. Mas isso é só o começo. Síndrome possui mini bombas que conseguem gerar explosões massivas. Mesmo detonadas debaixo d'água e à distância, elas ainda conseguem lançar o Senhor Incrível para longe. E então vem sua arma mais icônica, os feixes de energia de ponto zero, uma tecnologia criada por ele. Esses feixes servem para imobilizar alvos, arremessar inimigos e mover objetos como bonecos de pano. E ele pode usar isso até contra alguém tão forte quanto o Senhor Incrível, lançando-o a enormes distâncias. Também consegue imobilizar vários seres super poderosos ao mesmo tempo, incluindo Violeta, cujo escudo telecinético é resistente bastante para suportar a investida do próprio robô do Síndrome. Ou seja, nem barreiras defensivas impedem sua tecnologia. Além disso, o feixe também pode causar destruição direta. Ele é capaz de lançar um caminhão enorme e explodir-o facilmente, mas seu maior feito intelectual talvez seja outro. Ele criou a linha Omnidroid, seus enormes Mesh, e a versão mais recente derrota facilmente o Senhor Incrível em combate direto, após Síndrome realizar modificações importantes. Lembrando que o Senhor Incrível é capaz de puxar um trem, isso mesmo, e mover casualmente cerca de 55 toneladas. Mesmo assim, o robô supera esse nível, e isso fica ainda mais sério quando vemos o histórico dos Omnidroids. No total, eles derrotaram pelo menos 15 super-heróis diferentes, entre eles usuários de manipulação de densidade atômica, telepatia,
previsão psíquica e controle elemental. Ou seja, não estamos falando só de força física, estamos falando de counter para diversos tipos de poder. E um desses heróis podia causar terremotos de magnitude 6 na escala Richter, algo que poderia variar entre nível cidade até nível ilha, dependendo do contexto. Mesmo assim, Síndrome e suas criações conseguiram derrotá-los. Ele não é perigoso porque é o mais forte, ele é perigoso porque enquanto outros lutam no improviso, ele chega com a batalha já planejada. Todo mundo já quis ser o herói da própria história, e você também, que eu sei, viu? Hal Stewart queria muito, cameraman covarde, obcecado e ignorado. Até o dia em que o vilão errado resolveu criar o substituto pro herói que havia derrotado, e escolheu Hal. Com poderes copiados, o maior super-herói do mundo, Titã tinha tudo para ser a redenção que a cidade precisava, exceto o caráter. Porque quando o poder chegou sem responsabilidade, sem propósito e sem ninguém para dizer não, o herói que todos esperavam virou o problema que ninguém estava preparado para enfrentar. Aproveitando, se inscreva no canal, porque estamos chegando a 10 mil inscritos, dá essa força aí pra gente. À primeira vista, Titã parece só mais um bruto com super força, mas o problema começa quando você percebe que ele também possui habilidades extremamente perigosas. Sua visão de calor é poderosa o bastante para partir prédios e rasgar o asfalto sem dificuldade, e isso não foi usado só em combate. Ele chegou a escrever o próprio nome por boa parte da cidade usando essa visão, o que mostra não só poder, mas precisão. Para fazer isso, ele cavou profundamente através das ruas apenas com seus olhos. Também usou esse poder para destruir um enxame inteiro de drones do Megamente. E quando quer ser mais letal, ele pode concentrar toda essa energia em um único ponto, o que aumenta ainda mais o poder perfurante do ataque. Com isso, também consegue destruir metal sem dificuldade. Além disso, Titã possui visão extremamente avançada. Ele consegue enxergar com clareza a distâncias enormes, ou seja, mesmo longe, esconder-se dele não é garantia de nada. Mas ter ataque alto não adianta se ele cair fácil, e esse definitivamente não é o caso. Titã consegue suportar explosões de caminhão de gás, sem ser neutralizado. Também praticamente não recebe dano do robô do Megamente, um robô criado especificamente para enfrentar seres como ele. Ou seja, ele já foi testado contra armas preparadas para sua própria escala. Mesmo sendo esmagado por toneladas de peso, ele não sofre ferimentos relevantes. E mais importante, Titã também consegue suportar ataques equivalentes ao próprio nível de força. Isso significa que derrotá-lo exige bem mais do que dano comum. Agora vem a parte mais óbvia, a força bruta. Titã consegue erguer e mover a grandes alturas o robô gigante do Megamente, sem dificuldade nenhuma. E isso já seria impressionante, mas até seus golpes casuais são suficientes para arremessar esse mesmo robô para longe. Ele também pode rasgar cobre com as mãos nuas. Para ele, materiais comuns praticamente não oferecem resistência. Carros em movimento? Titã simplesmente para sem demonstrar esforço. Até os postes de luz viram armas improvisadas em suas mãos, mas existe um feito que resume bem seu nível. Sua força é tão grande que ele consegue arrancar metade de um arranha-céu. Ou seja, quando o Titã luta sério, o cenário ao redor vira dano colateral. Muita gente olha para o tamanho dele e subestima a velocidade. Erro grave. Titã consegue evitar facilmente as armadilhas criadas por Megamente. Sua velocidade é tão alta que supera o que os meros humanos conseguem perceber claramente. Ele também brinca com o robô de Megamente em combate, mesmo quando esse robô está operando praticamente em velocidade máxima. E no voo, sua aceleração gera uma onda de choque gigantesca, forte o bastante para destruir a janela de um arranha-céu. Mas a comparação mais importante é outra. Titã pode ser colocado em nível semelhante ao do Metro Man. E Metro Man, meu amigo, já demonstrou viver equivalente a um dia inteiro, enquanto para os outros parecia que o tempo estava congelado. Se Titã realmente se aproxima desse nível, então sua velocidade entra em escalas extremamente altas, indo de mais rápido que a luz até massivamente acima da luz, em certas interpretações. Mas mesmo com tanto poder, Titã não é invencível. Sua principal fraqueza é psicológica. Se ele acreditar que o oponente é superior, pode se tornar covarde e hesitar, ou seja, que ele já seria derrotado facilmente pela máquina. Também pode ser enganado com relativa facilidade. Megamente explorou isso ao usar um disfarce, fazendo Titã acreditar que aquela figura era uma espécie de pai para ele. Ou seja, apesar do poder físico absurdo, sua mente é vulnerável. E existe uma última fraqueza decisiva. Se alguém tiver a arma certa, Titã pode perder os próprios poderes. Ele é o tipo de personagem que domina quase qualquer confronto no físico, mas ao mesmo tempo pode ser manipulado, pode hesitar e pode ser enganado. É como dizem, né? Os bons sempre têm uma fraqueza.
Essa batalha é interessante e não tão óbvia como parece. Titã vence e aqui está o porquê. Antes de mais nada, essa vitória não seria uma vitória fácil, seria nos detalhes. Isso porque sua tecnologia tem um potencial de ataque muito maior do que ele já enfrentou. E não seria impossível do Síndrome conseguir parar ele com a energia em ponto zero, enquanto suas bombas e robôs fazem o resto. Não tem nada que indique que o Titã poderia simplesmente escapar da energia ponto zero. Só que aqui entra um detalhe muito interessante para essa batalha, que faria total diferença. E esse detalhe é a velocidade. Eles seriam um alvo extremamente difícil para o Síndrome conseguir acertar, fora que ele poderia enfrentar a energia em ponto zero com a sua própria visão de calor, e também atacar à distância, e esperar o momento certo para dar um ataque fatal contra o Síndrome, e assim vencer o combate. Tá vendo, a gente tem uma batalha aqui que os dois poderiam ganhar, porque a tecnologia seria capaz de conter a força bruta, só que a vantagem de velocidade é extremamente mais alta. Estamos falando de níveis massivamente hipersônicos para massivamente acima da luz, e o Síndrome, apesar de ser muito resistente, ainda é um ser que pode ser classificado no pico humano, e não teria condição alguma de sobreviver a um ataque bem dado do Titã em alta velocidade. E aproveitando, eu quero agradecer imensamente a todos que vêm apoiando o canal aqui, e se você quiser apoiar financeiramente, saiba que a sua ajuda é muito importante para o crescimento e a manutenção do canal. Você estará fazendo parte dessa jornada. Eu deixei a chave Pix no comentário fixado, e saiba que eu leio com carinho cada mensagem enviada. E é claro, eu vou te agradecer citando isso em algum vídeo, e dependendo da mensagem que você mandar, eu posso até responder isso mostrando em um vídeo também. Só as batalhas específicas, as batalhas patrocinadas, que eu não vou fazer, porque eu quero dar prioridade na que falta trazer e dar prioridade no calendário previsto para o canal. Dito tudo isso, assista mais vídeos do canal, pois quem vence hoje é o Titã.